Olá, pessoal. Eu sou Isabela Macário, professora da Universidade Federal de Pernambuco, chefe e pesquisadora do setor de microbiologia clínica do Laboratório de Imunopatologia Keizo-Assami. Hoje estamos aqui para divulgar o projeto de extensão do LICA, intitulado LICA nas Escolas, Educação em Saúde para Práticas Conscientes. A proposta desse projeto tem um caráter multiprofissional e interdisciplinar, com alunos de vários cursos de graduação da Universidade Federal de Pernambuco e de outras universidades, além de alunos de pós-graduação, técnicos, pós-doutorandos e pesquisadores do LICA. A proposta original, ela tinha como atividades e como ações exposições e palestras que seriam realizadas nas escolas, onde os pesquisadores do LICA iriam apresentar suas propostas nas escolas, além de uma visita técnico-científica dos alunos nos laboratórios do LICA, onde eles poderiam viver o dia a dia de um pesquisador. Devido à pandemia causada pela Covid-19, o nosso projeto sofreu adaptações para que pudéssemos dar continuidade através das plataformas digitais. A nossa primeira iniciativa foi a criação do Instagram do projeto, o @Lica nas Escolas. A nossa segunda iniciativa são as lives com os pesquisadores do LICA. E eles vão expor suas principais linhas de pesquisa, os principais resultados obtidos, com o objetivo que essas crianças e adolescentes possam se ver um dia como um aluno da nossa universidade ou, quem sabe, um possível professor ou pesquisador. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez em uma live do nosso projeto de extensão intitulado LICA nas Escolas, onde a gente tem esse grande objetivo de estar apresentando para a comunidade em geral, mas com um foco maior, né, com uma atenção maior para crianças e adolescentes, o pessoal do ensino médio. Então, a gente está apresentando para vocês o que o LICA vem desenvolvendo de pesquisa. Então, a cada live da gente, a gente traz as experiências e as principais pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores que fazem parte dessa equipe LICA, né, dessa família LICA. E hoje, a gente está aqui com muito prazer para mostrar para vocês, acho que vocês vão ficar bem interessados, porque o tema é bem atual, bem moderno, que são as tecnologias. Então, hoje vocês vão ter 3 palestrantes conversando com vocês sobre tecnologias voltadas para a área da saúde. Fiquem ligados, podem interagir como vocês puderem, tá? Prestem atenção e a gente está aqui com essa live feita com muito carinho para vocês. E agora eu passo a palavra para Lucas. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Lucas, eu sou extensionista do projeto de extensão LICA nas Escolas e hoje eu venho apresentar a vocês a professora Rosalie Belian. Ela é engenheira eletricista, possui mestrado e doutorado em ciência da computação, também é professora da Universidade Federal de Pernambuco, do programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente. Ela atua no LICA, no Laboratório de Informática em Saúde, e sua área de pesquisa é o desenvolvimento de jogos para educação em saúde. Desde já, eu também quero convidar a doutoranda Elisângela Araújo. Ela faz parte do programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente, também da UFPE. Atualmente, ela vem realizando pesquisa sobre o uso de jogos na mudança de prática para a prevenção de arboviroses. Ela é professora substituta de enfermagem em saúde da criança e do adolescente, do curso de enfermagem na Universidade Federal de Pernambuco, também é professora do Centro Universitário Unisão Miguel, e ela também possui graduação e mestrado em enfermagem e residência em saúde da criança pelo IMIP. Também quero convidar a mestranda Chardson Clécia Melo. Ela é enfermeira graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico de Vitória, o CAV. Atualmente, ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da UFPE, e ela também atua na linha de pesquisa de tecnologias educativas na promoção à saúde de crianças e adolescentes. Enfrentamento de arboviroses no ensino médio utilizando tecnologias móveis. Desde já, passo a palavra para a professora Rosalie. Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu estou aqui participando desse projeto tão importante para a gente do LICA. Bom, o nosso grupo é o grupo Ideias, que trabalha na informática, no desenvolvimento da educação e da saúde. E no LICA, nós trabalhamos no Laboratório de Informática em Saúde. Então, eu vou trazer um pouco para vocês de alguns projetos de pesquisa que nós trabalhamos, exatamente para ilustrar a nossa atividade de pesquisa no LICA, como foi falado pela professora Isabela. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre pesquisas em Serious Games. Serious Games, para quem não conhece o termo, são jogos sérios.
são jogos que são utilizados com propostas outras que não só a do entretenimento. Então, a gente pode usar um jogo com proposta educacional, um jogo com proposta profissional, tá certo? Midiática, de marketing e assim por diante. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos desenvolvimentos e pesquisas de jogos sérios para a área de educação em saúde. Então, como eu falei, a gente faz parte do Laboratório LICA, e nós temos o nosso laboratório de desenvolvimento de programas, softwares e aplicativos, que é o Laboratório de Informática em Saúde, né? Nesse laboratório, a gente tem o grupo do CNPq, que é o grupo Ideias, e esse grupo é o grupo que está voltado a esse desenvolvimento de pesquisas de mestrado, de doutorado, de softwares, tá certo? Para essa área de educação em saúde. Então, aqui a gente vai mostrar um pouco das características do nosso time. Então, o nosso time, ele é, por natureza, interdisciplinar, tá certo? Então, isso é muito importante para a gente. A gente tem pessoas da área de diversas áreas da saúde, como a enfermagem, a medicina, a fisioterapia, tá certo? A gente tem pessoas que trabalham na área de jornalismo, na área de design, ciência da computação, matemática. Então, sempre relacionadas a essas áreas, a gente tem estudantes, professores, estagiários, tá certo? E parcerias com outras pessoas de fora, inclusive da universidade, para desenvolver esses jogos sérios. Então, a interdisciplinaridade é a tônica do nosso grupo, e ela é muito importante, porque se a gente prestar atenção, as maiores inovações que são construídas, elas são construídas a partir de times interdisciplinares, que misturam diversas profissões e diversas áreas de conhecimento. Em relação a tecnologias, a gente também faz uma integração das tecnologias existentes. Então, a gente trabalha com integração de inteligência artificial, computação móvel, que é a computação que a gente usa sem fio, relacionada aos dispositivos celulares, tablets e assim por diante. A gente trabalha com o IoT, que é a internet das coisas, né, que é a possibilidade que a gente tem de ligar na internet dispositivos comuns da nossa vida prática. A engenharia de software, que é a área que é responsável pelo desenvolvimento dos sistemas, pelas metodologias de desenvolvimento de sistemas computadorizados. A gente tem a área de jogos eletrônicos, que vem com toda essa expertise no desenvolvimento, né, da mecânica dos jogos que a gente vai precisar na nossa área, redes sociais e assim por diante, né, as tecnologias que forem necessárias para a gente operacionalizar os nossos jogos, tá certo? E associado ainda nessa área, né, relacionado a essa área, a gente tem diversos conceitos importantes, como gamificação, ludicidade, imersão, criatividade e problematização. E aqui eu trago um exemplo de gamificação. Por exemplo, não sei se vocês já prestaram atenção, mas aquela escada sonora que a gente tem nos shoppings, ela é um exemplo muito bom de gamificação. Porque quem gosta de subir a escada comum, né? Geralmente a gente vai pela escada rolante, mas é bom a gente fazer um pouquinho de exercício. Então, para estimular o uso da escada tradicional, foi colocada uma escala musical, e as pessoas acham divertido, né, pisar e tocar os sons através dos degraus, e isso estimula as pessoas a usarem aquela escada convencional. Então, isso é um exemplo muito bom de gamificação, que é um conceito que a gente usa atrelado à área de jogos, para estimular, para motivar as pessoas a desenvolverem determinadas tarefas. Então, a partir de agora, eu vou citar uns exemplos de projetos que a gente desenvolveu no nosso laboratório, sempre com mestrandos, doutorandos, professores da universidades, parceiros de outras universidades e empresas, para exemplificar o tipo de projeto que a gente desenvolve no LICA. Então, o primeiro deles é o jogo que foi desenvolvido para a web, chamado 192 SOS SAMU. Ou seja, é um jogo para conscientizar o público infantil, né, o público escolar, a não passar trotes para o SAMU. Uma coisa incrível que a gente descobriu com essa pesquisa é que 82% das chamadas para as ambulâncias do SAMU eram de trote.
E esse jogo foi desenvolvido para fazer essa conscientização. Foi desenvolvido pela doutoranda agora que já tem o doutorado, né, Cibele Souza, e uma co-orientadora que é a professora Luciane Lima, nós trabalhamos em conjunto. O segundo projeto de pesquisa foi um projeto de utilização do neurofeedback para tratamento alternativo da cefaleia em adolescentes. Então, nesse projeto, a gente previa o uso de jogos através desse equipamento. Então, o adolescente colocava essa touca de monitoração para, vamos dizer assim, fazer um acompanhamento das ondas cerebrais, e eram realizadas sessões de fisioterapia utilizando esse equipamento para que a gente fizesse um treinamento cerebral com esse adolescente e ele aprendesse a controlar a ansiedade, estresse, procurando reduzir a frequência e a intensidade das crises de cefaleia, certo? Então, foi um projeto muito legal, desenvolvido por Tiago Azevedo Ferraz, na área da fisioterapia. Um outro jogo foi o Decidix, um jogo muito bom, desenvolvido para o público adolescente, para a promoção da saúde sexual e reprodutiva. Então, a primeira versão desse jogo foi desenvolvido para, vamos dizer assim, fazer discussões em relação à gravidez precoce na adolescência. Esse foi um jogo seguindo um modelo de troca de mensagens, né, de aplicativo de troca de mensagens. Então, a gente pode visualizar aqui na interface que ele se parece, por exemplo, com o WhatsApp, e ele foi desenvolvido em parceria com a professora Daniela Gontijo, que era a coordenadora do projeto, e com a doutoranda e mestranda Marcela e Juliette Monteiro. Esse novo projeto, o Exergame, né, foi um jogo que foi utilizado através do Xbox e o Kinect, que é a interface do Xbox para você capturar os movimentos do jogador. Foi desenvolvido para crianças em idade escolar que tinham perda auditiva. Na verdade, a gente sabe que crianças com perda auditiva, a maior parte delas tem dificuldades de equilíbrio, e foi utilizado um jogo próprio da plataforma Xbox para fazer esse exercício do equilíbrio com o fisioterapeuta Renato Melo. Então, a gente avaliou, tá certo, o uso desse jogo para a melhoria do equilíbrio dessas crianças. Foi um projeto de doutorado, também voltado para o público infantil. E agora a gente está desenvolvendo todo um projeto de pesquisa que vai ser abordado pela Elisângela e pela Clésia, que vem a falar a seguir, né, que busca promover mudanças de hábitos para a prevenção de arboviroses. O público-alvo são os estudantes do ensino médio. Ele vai ser desenvolvido com duas plataformas, a plataforma web, que vai possibilitar o acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes pelos professores do ensino médio, e um aplicativo para celular, no qual os estudantes vão desenvolver as atividades do jogo. Tá? Então, o time de pesquisa que está envolvido nesse desenvolvimento tem estudantes de ciência da computação em modalidade de iniciação científica, a gente tem designers que estão trabalhando também como iniciação científica, mestrado, que é o mestrado de Clésia para validação do jogo, e o doutorado de Elisângela para avaliação da mudança de prática. Então, eu vou passar a palavra para a Elisângela, que ela vai detalhar melhor o funcionamento desse jogo e como são os conceitos que foram utilizados atrelados ao jogo para buscar essa mudança de práticas em relação ao enfrentamento de arboviroses. Agradeço a oportunidade e passo a palavra. Olá, boa noite, pessoal. Uma boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho, antes de falarmos mesmo sobre o próprio arboedor, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a importância da gente estudar esse tema, da gente estudar os temas voltados para o enfrentamento de arbovirose, tá bom? Em primeiro lugar, por que é necessário nós estudarmos e conhecermos sobre arboviroses? O que são essas arboviroses? As arboviroses, elas são doenças causadas por infecção por arbovírus, né, com os arbovírus.
Os arbovírus são vírus transmitidos ao hospedeiro vertebrado, sendo ele homem ou outro animal, através de um animal invertebrado do filo artrópoda, que geralmente é o mosquito, tá? Então, o mosquito transmissor das principais arboviroses que nós temos aqui no Brasil, ele se chama Aedes aegypti. Ele é um mosquito que não é originário do Brasil, é originário da África, mas ele chegou aqui no Brasil com as embarcações que vinham com pessoas escravizadas. Então, há muitos séculos, né, o mosquito Aedes aegypti, ele permeia o nosso país, certo? Existem vários tipos de arbovírus, tá? Mas nós vamos abordar aqui as principais doenças que são causadas, que existem aqui no Brasil, tá bom? Então, nós temos a dengue, nós temos a chikungunya, nós temos a febre amarela e nós temos o Zika vírus, certo? E qual é a importância da gente saber sobre essas doenças? Essas doenças são doenças muito graves, elas têm complicações que, inclusive, podem levar à morte. A dengue mesmo, né, na sua forma mais grave, que é a dengue hemorrágica, ela pode causar morte. A chikungunya, ela causa várias dores articulares e pode levar a pessoa a ficar um tempo afastada dos seus afazeres, do seu trabalho. O Zika vírus, ele tem como uma das principais complicações para mulheres que estão grávidas, ela causa uma malformação no cérebro do bebê, né, que é a microcefalia, que faz com que haja um monte de repercussões para a saúde do bebê, para o seu desenvolvimento. E a gente tem a febre amarela, né, que também é uma doença que pode levar à morte. Essas doenças, elas são epidêmicas aqui no Brasil e elas geralmente estão mais presentes em épocas de chuva, que é quando o mosquito se reproduz. Não é? Porém, essas doenças, elas são graves, né, porque elas causam muitas hospitalizações, elas causam muito prejuízo para a nossa população e elas existem geralmente as quatro juntas, né? Além disso, essas doenças, elas continuam existindo agora em que nós temos um período de pandemia, por exemplo, né, com essa pandemia do Covid-19, essas arboviroses, elas não deixaram de existir, e isso sobrecarrega o nosso sistema de saúde. Então, é muito importante, né, que nós possamos conhecer e valorizar, né, dar importância ao combate dessas arboviroses, né, combatendo o seu vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor das doenças, certo? Então, as principais ações de combate a esse mosquito, para eliminar essas arboviroses, elas acontecem de diversas formas. Mas uma das principais é a atuação consciente e permanente da população para eliminar os possíveis focos de mosquito, ou seja, locais onde o mosquito facilmente se reproduz, que são locais com acúmulos de água e acúmulo de lixo. Então, é importante que nós possamos conhecer todo o ciclo do mosquito, né? Que o mosquito nasce de um ovo, depois ele vira uma larvinha e ele se desenvolve. E para que a gente possa eliminar esse mosquito, a gente precisa estar atento nos diversos locais em que ele pode surgir, sempre que houver água parada, tá? Então, a partir disso, né, nós estamos desenvolvendo esse projeto Arboedu, justamente para conscientizar principalmente a população de adolescentes que estão no ensino médio, né, sobre a importância de entender como essas arboviroses elas acontecem e como é que a gente pode eliminar, certo? Então, como é que a gente pode fazer, pode aprender sobre arboviroses, sobre o mosquito Aedes aegypti, de uma forma diferente, de uma forma criativa? Será que é possível, né, que a gente desenvolva um aprendizado sem ser daquela forma tradicional dentro da sala de aula? Para a gente fazer uma aprendizagem diferente, né, existe já várias pesquisas que envolvem a questão da aprendizagem lúdica, certo? E o que seria essa aprendizagem lúdica? A palavra lúdica, ela é uma palavra
originária do latim, ludus, que significa jogo. Jogo, divertimento, gracejo, escola, são palavras que estão interligadas ao lúdico, certo? Então, quando a gente fala de aprendizagem lúdica, a gente vem utilizar o lúdico, ou seja, o jogo, para integrar e facilitar a aprendizagem dentro do espaço escolar. Então, para fazer isso, nós podemos desenvolver processos sociais com a ludicidade. Os processos sociais que a ludicidade acaba desenvolvendo é a comunicação, a expressão, a construção de conhecimento. Além disso, melhora a conduta e a autoestima e explora também a criatividade dos alunos. Um exemplo de atividade lúdica é o jogo sério. O jogo sério é um tipo de jogo que é voltado para fins educacionais. Não significa que ele não seja divertido, pelo contrário. O nome é jogo sério, mas ele é um jogo, sim, divertido, mas que é voltado para a finalidade educativa. E qual é a função desses jogos sérios? Os jogos sérios, eles são diferentes dos jogos comuns, certo? Os jogos comuns, eles geralmente têm regras, desafios, interação e objetivos bem explícitos, né? Que é para o cumprimento das etapas daquele jogo. Já o serious game, ou o jogo sério, né? Além das regras, dos desafios, da interação e dos objetivos, ele também tem alguns objetivos que a gente chama de objetivos implícitos, tá? Que são objetivos que melhoram as habilidades, fazem também com que aquele jogador ele venha obter conhecimentos específicos sobre determinado assunto, promove também a obtenção de experiência e promove a melhoria física e a recuperação, em alguns casos, quando são jogos voltados para melhorar a saúde. Um outro conceito que a gente tem dentro desse universo de jogos para a educação é a gamificação. A professora Rosalie já falou um pouquinho sobre a gamificação, né? E eu vou só reforçar que o conceito de gamificação, ele é o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar as pessoas, resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos em ambientes fora do contexto de jogo. Então, a gente pode utilizar a gamificação em vários ambientes, né? Na saúde, se utiliza no marketing também, e a gente também pode utilizar esses conceitos de jogos, essa mecânica de jogo, como, por exemplo, competição, recompensa. Isso pode ser utilizado também dentro da sala de aula, tá? Ou fora da sala de aula, mas em relação ao aprendizado, para a finalidade escolar também, tá? E esses jogos, geralmente, quando a gente vai construir qualquer jogo que seja para finalidade educativa, né, é importante que esses jogos eles contemplem as competências da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. A BNCC é um documento normativo para a rede de ensino e as suas instituições públicas e privadas, que é um documento referência, né? Ele é obrigatório para elaborar os currículos escolares e também para as propostas pedagógicas, tanto para o ensino infantil como para o ensino fundamental e médio. Então, sabendo que a BNCC é um documento, né, que é referência obrigatória para a elaboração dessas propostas pedagógicas, é importante também que os jogos que tenham propostas pedagógicas, eles possam seguir as competências gerais da BNCC, que são 10 competências, né? Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, o senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, conhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autonomia. Então, é importante que qualquer proposta pedagógica, sendo ela de jogo ou não, ela possa contemplar essas competências gerais da BNCC. E como é que a gente pode, então, fazer um jogo, né, que possa gerar nos alunos uma vontade ou que motive os alunos a mudarem de comportamento ou para
geralmente fazer algumas ações práticas, né, para mudança de comportamento e prevenir essas arboviroses, né? Geralmente, quando a gente pretende mudar o comportamento, né, a gente precisa ter motivação. Existe um psicólogo canadense que, desde 1977, ele vem estudando como acontece a mudança de comportamento. Então, para a gente ter a mudança de comportamento, a gente precisa de motivação. E Bandura, ele fala que para a gente ter a motivação, a gente tem... essa motivação ela está relacionada à ação, a algumas atividades cognitivas, ou seja, relacionadas à aprendizagem, à memória, e também à persistência do comportamento, né? O quanto a gente consegue persistir, mesmo diante das dificuldades que surgem. Então, para isso, como é que a gente faz, então, para ter motivação para realizar algumas mudanças e finalmente mudar de comportamento? Ele fala muito da autoeficácia. A autoeficácia ela é um dos componentes da motivação, assim como a ação, as atividades cognitivas e a persistência do comportamento. Então, Bandura fala que a gente só consegue persistir em um comportamento para mudar de comportamento quando a gente tem uma boa autoeficácia. Essa autoeficácia, ela está relacionada à capacidade da gente representar quais são as consequências dos nossos atos, certo? E qual o objetivo que a gente deseja alcançar e qual é a reação que a gente tem quando a gente avalia os nossos desempenhos. Então, a autoeficácia, ela é justamente quando a gente avalia o nosso desempenho diante de um determinado papel, né? Diante de uma determinada ação, tá? Então, essa capacidade de avaliar e de achar que a gente consegue realizar aquela tarefa com sucesso, ela é chamada de autoeficácia. E a partir desse desenvolvimento da autoeficácia, a gente consegue motivação para persistir e mudar finalmente de comportamento. E é isso que a gente deseja a partir da criação e do desenvolvimento do Arboedu, que eu vou passar agora a palavra para a Clésia, e ela vai explicar um pouquinho, então, sobre o que é esse Arboedu e a proposta que nós temos para fazer com que haja mudança de comportamento para os adolescentes. Tá bom? Então, me despeço, agradeço a oportunidade e passo a palavra para a Clésia. É com você, Clésia. Obrigada, Elis. Boa noite, pessoal. Como a Elis já acabou de falar, eu vou ficar responsável de falar um pouco sobre o aplicativo. Então, já conhecemos como ele foi baseado, em que ele está fundamentado, como ele surgiu diante do LICA, do grupo, como foi montado tudo isso. Vamos conhecer como é o aplicativo, um pouquinho de como é o aplicativo. Então, como foi falado, o Arboedu, ele é um software educativo do tipo Serious Game, que utiliza elementos de gamificação e elementos lúdicos para um suporte educacional no ensino de arbovirose para adolescentes no ensino médio. Então, como isso vai funcionar? O aplicativo em si, ele tem... Passa o slide para mim, por favor, a apresentação. Obrigada. O aplicativo em si, ele possui 5 desafios distintos e interligados através de uma gincana. Essa gincana, ela ficará responsável, na responsabilidade da escola e poderá ser adequada de acordo com a particularidade de cada instituição. Deixa eu voltar a apresentação. Então, quais seriam os desafios? Os 5 desafios são o Quiz Arbo, o Patrulha em Foco, o Janelas e Tanques, o Coleta e Reciclagem e o Arboturma. Esses desafios, como eu falei, eles são interligados de uma forma distintos e eles são interligados através da gincana e ficam na responsabilidade da escola e são adequados de acordo a cada instituição. Entretanto, a operalização e a dinâmica temporal dessa gincana, ela fica a cargo da Secretaria de Educação e de Saúde do município, assim como a prefeitura. Então, essas 3 instituições, que são Saúde, Educação e Município, eles definem um período de culminância, que o que seria o período de culminância municipal? Seria o período limite para
consolidação da pontuação desses alunos e da instituição. Então, essa organização e a dinâmica em si, ela fica a cargo dessas três instituições: a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e a Prefeitura. Ele estabelece um ranking municipal e o ranking escolar de cada instituição. A próxima apresentação. Obrigada. Então, cada desafio é estruturado com pré-requisitos básicos. O que seriam esses pré-requisitos básicos? Então, temos 4 pré-requisitos básicos que são envolvidos em todos os desafios desse aplicativo, que seria a avaliação prévia, que consegue ver através dos pré-testes e pós-testes de cada desafio, as atividades atitudinais e motivacionais, que conseguimos ver através de cada missão dos desafios, os objetivos de aprendizagem, que são através das competências da BNCC, que eles já falou anteriormente, as 10 competências, buscando o pensamento crítico e criativo, a aprendizagem, a compreensão, a memória, a argumentação, o diálogo, a cooperação e o trabalho em equipe desses adolescentes. A computação dos scores, que vem através dos rankings da turma, o ranking da escola, o ranking municipal, a pontuação inclusa no conjunto de notas escolares. Então, o aplicativo em si, ele dá essa liberdade aos professores da instituição, que essa computação dos scores possa ser utilizada apenas para o ranking, ou também essa liberdade de utilizar essa computação dos scores dentro do conjunto de notas escolares de adolescente. E todos os objetivos de aprendizagem de cada missão, de cada desafio, bem como a descrição do desenvolvimento, da computação dos scores, eles são previamente apresentados aos adolescentes no início de cada desafio. Então, antes de iniciar cada desafio, o aluno tem acesso a todas as informações para que ele consiga entender a dinâmica de cada desafio antes de participar dele. Então, vou falar um pouquinho de cada desafio. O Quizabo, ele é o primeiro desafio, e nesse desafio, ele aborda a temática de transmissibilidade e sintomatologia das arboviroses. Então, de todas as arboviroses que a Elisa já falou anteriormente. Dengue, chikungunya, febre amarela. Então, a gente consegue ver a transmissibilidade e a sintomatologia de todas as arboviroses. Nesse desafio, a gente também consegue abordar a temática e característica epidemiológica dos vetores, tanto o Aedes aegypti como o Aedes albopicus. Nesse desafio, os alunos têm a missão de responder um questionário individual e cronometrado. Então, esse questionário, ele tem 3 níveis de dificuldade. Então, os alunos têm acesso a perguntas fáceis, médio e difícil, atribuindo um peso de pontuação para cada tipo de questão. O feedback desse desafio, ao final de cada rodada do desafio, tanto do pré-teste como do pós-teste, os adolescentes têm acesso a toda a referência daquela questão, um comentário sobre aquela questão para ele entender o seu acerto e seu erro. Então, não basta o aluno acertar a questão, não basta ele errar a questão. Então, ele vai receber um feedback a cada grupo de questões, a cada rodada de questões. O próximo desafio, ele é o Patrulha em Foco. Deixa eu passar a apresentação aqui rapidinho. O Patrulha em Foco, como eu falei, é o segundo desafio. Esse desafio, ele tem a temática de controle vetorial. Então, tem toda a questão de combate e prevenção das arboviroses. Então, qual é a missão desse desafio? Como é que consiste a missão? Nessa missão, os alunos têm que inspecionar os ambientes que frequentam em busca de locais propícios para o desenvolvimento dos vetores. Então, eles conseguem patrulhar toda a região em que eles convivem. Então, o bairro, a escola, a casa deles. Então, eles estão no agente protetor desse local e conseguem patrulhar a região, patrulha em foco, e buscando focos e ambientes com foco desse mosquito. Então, ele precisa, além de registrar cada foco, ele precisa apresentar uma solução para cada situação. Ele registra todo o percurso que ele está fazendo através de foto, ele vai mostrar o foco
do mosquito lá, aquele ambiente que está propício a ter o vetor, e ele vai colocar um comentário nessa foto dentro do aplicativo, tem essa opção lá nesse desafio, ele consegue anexar a foto e colocar esse comentário explicando qual a solução da situação, e posteriormente uma foto mostrando que foi solucionado. Então, o feedback é dado. Cada foto que ele enviar para esse desafio, para o aplicativo, essas fotos são analisadas pelos responsáveis e verificadas pela agentendemia. Então, o agentendemia, ele consegue ter acesso às fotos e ter acesso a onde está o foco. Então, o bem interessante desse desafio é que, quando a agentendemia, ele solucionar esse foco, o aluno vai saber. Então, ele recebe um duplo cheque na foto enviada e ele é notificado quando esse foco de endemia, ele for solucionado. Então, como eu falei, esse desafio ele também tem uma rodada de perguntas e os alunos também recebem o feedback a cada rodada de perguntas, em pré-teste e pós-teste. O terceiro desafio, ele é o janelas e tanques, e nesse desafio, o aluno torna-se um agente protetor. Então, nesse desafio, ele recebe a missão de proteger sua família dos vetores, da sua família dos mosquitos. Então, como é que ele vai fazer isso? Então, a missão nesse desafio é que ele aprenda a utilizar as telas protetoras em reservatórios de água, em janelas da escola e de sua residência. Então, como o próprio nome já diz, né, janelas e tanques, a temática desse desafio é a telagem de reservatórios e o ciclo reprodutivo dos vetores. Então, além de aprender e receber vídeos e instruções de como telar os reservatórios, as janelas dos locais que ele frequenta, ele vai aprender sobre o ciclo dos vetores. Então, ele vai entender como funciona cada ciclo. E como será o feedback? Então, esse desafio ele também registra a telagem de cada recipiente de água, de cada janela, e quando a foto for analisada pelo responsável, ele também recebe um duplo cheque, quando receber essa foto. E o feedback, ele também vai ser dado após cada rodada de questões. Então, ele recebe o pré-teste, ele responde esse pré-teste, executa o desafio e passa para o pós-teste. A cada rodada de questões, ele recebe todo o feedback das questões e a referência de cada questão. O penúltimo desafio é o colete e reciclagem. Esse desafio é bastante interessante, porque ele está bem envolvido com um projeto Vale Luz, da Companhia Elétrica de Pernambuco. Esse desafio, os alunos têm a missão de responder o questionário individual e cronometrado, com a temática de descarte adequado de lixo, coleta e reciclagem de materiais e sobre o ciclo da água e sua relação com o acúmulo de lixo. Nesse desafio, os adolescentes eles vão aprender sobre coleta de lixo seletiva e sobre a reciclagem. Esse projeto Vale Luz, ele é da Companhia Elétrica daqui de Pernambuco, da Gestão de Pernambuco, e nesse projeto, as pessoas, quando levam materiais reciclados para os pontos de coleta, eles recebem um abatimento na conta de energia. Nesse período de pandemia, esse projeto está suspenso, mas ele funciona no decorrer de todo o ano. Então, tem pontos de coletas específicos, e na medida que esses responsáveis pela residência levam esse material reciclável nos pontos de coleta, é pesado, notificado, e eles têm um abatimento na conta de energia. Então, como forma de pontuação, esse aluno também vai apresentar esse comprovante da quantidade de materiais recicláveis que ele levou nesse ponto de coleta. Então, ele também pontua pela quantidade de material reciclável que ele levou no ponto de coleta, além da pontuação que recebe a cada rodada de questões, o pré-teste e pós-teste. O último desafio, o quinto e último desafio, ele dá início à etapa final da gincana. Nessa etapa final da gincana, os alunos eles vão formar equipes, é um desafio de trabalho em grupo. Então, eles formarão equipes e utilizarão a criatividade para a produção de um vídeo educacional sobre a bovirose.
Com esse vídeo, eles vão entrar num concurso audiovisual que será de nível escolar ou municipal e vão conseguir, através desse vídeo, eles produzem o vídeo em equipe, indexa esse vídeo na plataforma do aplicativo, ele recebe o duplo cheque do professor responsável autorizando a postagem desse vídeo na rede social. Então, quando ele postar esse vídeo na rede social, ele vai conseguir o maior número de likes que são curtidas e visualizações nas redes sociais e nas plataformas virtuais, isso vai contar como pontuação. Então, o aluno que desenvolver o vídeo, postar nas plataformas virtuais e conseguir o maior número de likes e visualizações, ele vai pontuar mais. O grupo, no caso, a pontuação é em grupo. A temática desse desafio, ele é livre, já para estimular a criatividade dos alunos, é livre no contexto de arbovirose, pode envolver qualquer assunto na temática de arboviroses, e o feedback será dado após cada rodada de perguntas e após o envio do vídeo. Esse desafio, ele finaliza os desafios de aplicativo e finaliza a gincana. No caso de um município adotar, ou a escola adotar, o sistema de premiação, nesse último desafio também, que é dada premiações aos alunos, num concurso audiovisual, de forma a estimular os alunos a participarem e se entregarem ao concurso audiovisual. Após esse slide, tem as referências utilizadas na preparação dos slides e o contato do projeto e da professora coordenadora. Eu acho que agora a gente deve abrir as perguntas, se tiver alguma pergunta. Eu queria agradecer a vocês, a professora Rosalie, a Clécia e a Elisângela, pela excelente apresentação. E surgiu aqui algumas dúvidas, eu vou perguntar a vocês. A primeira é, o projeto, ele pretende abordar outras localidades além do ambiente escolar? Oi, desculpa. O projeto, ele inicialmente foi proposto com a ideia de trabalhar com o estado de Pernambuco, mas a gente começou a trabalhar agora, no início, apenas com o município do Recife. A ideia do aplicativo é realmente funcionar dentro do ambiente escolar, porque ele tem todo um trabalho curricular de usar a BNCC e ser uma ferramenta também de apoio para o professor, de forma que ele possa ter uma ferramenta didática em relação à temática das arboviroses. Embora ele possa usar o aplicativo para registrar focos e fazer outros trabalhos e atividades fora da escola, mas todo o desenvolvimento dos desafios, a gente procura realimentar o trabalho do professor com mais uma ferramenta didática, no sentido de usar tecnologias móveis, né, com essa finalidade de escolar. Professora, outra dúvida é em relação a caso ele queira registrar as fotos fora do ambiente escolar. Esse aplicativo, ele tem que estar ligado a uma rede móvel ou ele pode funcionar sem algum tipo de conexão? Esse armazenamento de imagens e essa coleta de dados, ela pode ser feita sem conexão, e no primeiro momento que ele entrar em alguma rede, isso é transferido para o servidor e vai ser armazenado no servidor, tá certo, da plataforma. E aí pode ter a visualização pelos professores, a validação, como foi descrito, né, pela Clésia nos slides que ela apresentou. É importante falar também que o fato de o aluno também não ter um smartphone, um celular que contenha câmera, ele pode utilizar o celular do colega, então eles conseguem fazer o login, então ele pode sair da conexão do colega, entrar na sua própria conta e registrar esses focos. Então ele pode pegar um celular do colega para conseguir participar da gincana também. Entendi. Então, no caso, esse aplicativo, ele só vai ser utilizado na gincana, ou ele também pode ser utilizado para alguma outra coisa também? Tipo, sei lá, eu sair na rua e ver, tipo, em outra localidade, eu também posso registrar, tipo, não só na minha escola, não só na minha residência? Tu estás falando assim, se você for para o shopping, para algum lugar assim?
Sim, isso, tipo, em outro local. Pode. Ele classifica os locais de focos encontrados e tem várias classificações. Então, tem vizinhança, né? Tem escola, tem residência, tem outros locais e ele pode registrar também. E ele captura a coordenada, né? O georreferenciamento do local que ele está capturando a imagem para fazer a checagem depois. Pronto, era isso as dúvidas que eu tinha. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês, foi uma ótima apresentação. E eu quero convidar a professora Isabela também para vir também dar o agradecimento final. Oi, pessoal. A gente está muito grato pela participação de vocês. Foi excelente, meninas, a apresentação, muito interessante. A gente junta a tecnologia com ciência, com a forma lúdica. Então, assim, tem tudo a ver com o projeto da gente, Lica nas Escolas. Só tenho a agradecer mesmo, foi super esclarecedora a apresentação de vocês e muito relevante mesmo. Tá? Eu estou bem, bem satisfeita com a participação de vocês no nosso projeto. E é isso, pessoal. Boa noite e nos acompanhe tanto no YouTube do Lica como no nosso Instagram, Lica nas Escolas. Até a próxima, pessoal. A gente que agradece. Muito bom.